E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Começando então mais um Conversas com o Veteran. Eu estou aqui com o Rodrigo Ruiz, que é sócio do Veteran Car Club e é o nosso tesoureiro. O Felipe Fernandes, que é o nosso sócio também e diretor técnico do Veteran Car Club. O Valdir Ferraz de Abreu, que é o nosso suplente do nosso Conselho Fiscal, sócio do Veteran Car Club. E o Luiz Fernandes também, que é sócio do Veteran Car Club. Hoje o papo aqui é sobre Ford, né? Os modelos T, modelo A, um pouquinho da história da Ford, que a gente vai tentar aqui bater um papo com vocês. O Rodrigo, o Luiz, Felipe e o Valdir são todos especialistas em Ford, então o papo está muito com eles aí. Vamos lá. Pessoal, eu queria talvez se a gente começasse com um pouquinho da história, né, do Henry Ford, de como ele construiu esse império todo, a Ford Motor Company, né, desde o início, as ideias dele, né, o que representou o primeiro carro, o que representou o modelo T e depois o modelo A. Né? Então, a bola está com vocês aí. Eu acho que ninguém melhor do que Felipe para contar essa história aí para nós. Pois é. Bom, então assim, ó, o Henry Ford, ele foi um cara que filho de fazendeiros e tal, mas ele estudou um pouco e ele construiu um carro com dinheiro da família, né? E começou a correr atrás de investidores para construir uma empresa maior, né? E eu tive a felicidade de visitar a Ford lá em Detroit em 2008, quando completou 100 anos, né? Então, eu consegui uma foto do carro, tá aí, ó. Esse é o primeiro carro que ele construiu, não sei se está... Eu estou apontando a câmera para a tela aí, gente. Dá para ver, dá para ver. Tá? Esse aí foi o primeiro carro que ele construiu, tá? Para conquistar investidores, 1896, dá para ver aí, né? E curiosidade, né? Um dos primeiros sócios do Henry Ford foi o Luiz Chevrolet, que depois veio a se separar e fundar a maior concorrente deles até hoje, né? Esse é o carro, ó. É o quadriciclo, né? Quadriciclo, exatamente. Tem uma curiosidade que contam, que pode ser lenda ou não, né? Fake news, enfim, hoje em dia em português moderno, né? Que o Henry Ford construiu esse carro dentro de uma peça que ele tinha na casa dos pais e no inverno. E quando chegou o verão, ele quis botar o carro para a rua, não passava na porta. Ele teve que derrubar a parede para conseguir sair do carro. Então, tem lá na... É uma curiosidade, mas é um negócio sério, porque lá no Museu da Ford, eles têm lá praticamente uma cidade inteira que chama Greenfield Village, né? Sim. Onde eles têm a oficina original do Thomas Edison, inclusive, foi transportada para lá pedra por pedra, e eles têm uma réplica dessa casa onde o Henry Ford construiu esse carro. E a réplica está com a parede quebrada para demonstrar esse fato aí, né, de não ter passado pela porta. Enfim. Sim. Ele trabalhava com o Thomas Edison, né? Ele disse que Sim, eles eram muito amigos, né? Essa é uma foto do GT40, aquele carro que desbancou a Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Aí tem o modelo C. Esse é o carro que o Kennedy morreu quando estava dentro, né? Tem aí a imagem dele, o banco onde ele estava sentado. Enfim, o negócio lá é... Oi? É o mesmo carro. Exatamente o mesmo, só ele foi reconfigurado depois do crime com a capota à prova de balas. Ele era aberto, né? Sim. Então aí ele já está com a capota nova, né? E o Henry Ford, então, ele foi pioneiro no sentido de introduzir linha de montagem. Não foi ele quem inventou a linha de montagem. Isso era uma ideia mais antiga. E a ideia da linha de montagem era, ao invés de um trabalhador pegar um carro do início até o final, era um trabalhador se especializar numa das tarefas da fabricação do carro e, com isso, reduzir muito o tempo, porque ele estava acostumado com aquela tarefa, tinha as ferramentas apropriadas na mão, ele tinha o procedimento na cabeça dele, então ele conseguiu, com isso, reduzir o tempo. Eu não sei os números agora, mas foi foi em ordem de grandeza de mais de 50 ou 60 vezes para um, ou seja, a quantidade de horas de trabalho que se gastava num carro para fazer um a um, ele reduziu mais de 60 vezes nos carros da Ford, né? Sim. E eu não estou falando no modelo T em específico, né?
porque já vem uma outra curiosidade que tinha me perguntado antes. A Ford começou, como razão assim simbólica de ser, né, com o modelo A. O primeiro modelo A da Ford foi fabricado em 1903. E com isso ele incorporou a fábrica, começou a linha de montagem, aquela coisa toda, né? E com isso ganhar dinheiro e começou a comprar as participações dos outros sócios. O Louis Chevrolet saiu, né, até numa saída litigiosa e fundou a concorrente dele, mas não é o assunto de hoje. Mas o caso é que o modelo A foi sucedido pelo modelo B, o C, o D e assim por diante. Não necessariamente entraram em produção todos eles, porque muitas ideias de projeto foram abandonadas, mas as letras foram prosseguindo o alfabeto, né? Sim. E com isso ele chegou no modelo T em 1909, que foi o carro mais bem sucedido até a chegada do Fusca da Volkswagen, né? O modelo T foi tão bem sucedido que no final de 1924, de cada 10 carros no mundo, não nos Estados Unidos, de cada 10 carros no mundo, 8 eram modelos T. Então, vocês imaginem isso, né? 80% dos carros do mundo serem de um modelo só. Tanto que ele inspirou o Walt Disney a criação do personagem do Tio Patinhas, né? Isso é interessante, né? O cara o Henry Ford, por conta dessa magnitude toda, ele em 1924 produziu 1.600.000 carros. Isso significaria hoje 3.000 carros por dia. Não é uma tarefa fácil no século XXI. Imaginem no século XX, cento e poucos anos atrás, né? Então é um negócio monstruoso. Ele teve que construir ferrovias, linhas de trem, teve que construir locomotivas, chegou a fazer aviões para os executivos da Ford circularem no país para divulgar os produtos dele. Exatamente por isso aquela ideia do Tio Patinhas ser o dono do mundo, né? Na historinha da Disney. Então é interessante isso. Como eu estava falando, o alfabeto foi chegando até o modelo T em 1909, porque eram carros que sempre iam com pequenas evoluções em relação ao modelo anterior, né? E tentando sempre manter a compatibilidade, de maneira que as peças produzidas na época mais recente serviriam como manutenção para os carros mais antigos, né? Sim. E a Chevrolet começou a crescer, os outros começaram a crescer, e a Ford parou de ganhar terreno lá no final dos anos 20. Em 26, 27, então a Ford começou a se preocupar e resolveu parar totalmente a linha de produção em 1927, na metade do ano, e resolveu rasgar tudo que ele já tinha feito e começar de novo. E aí ele parou a fábrica durante 6 meses, bancou o salário de todos os funcionários, reequipou a fábrica e lançou um carro novo. Para simbolizar essa novidade, né, essa melhoria total técnica enfim, funcional do carro, relançou o modelo A. Então, o modelo A, que a gente conhece, esse mais comum aí de 28, 29, 30 para cá, é, na verdade, o segundo modelo A da Ford. É o segundo modelo A, que também é uma evolução justamente na questão até de design, né? Como tu falaste, tinha a concorrência da Chevrolet, das outras, mas aí começa, tipo assim, a ideia de um carro fechado, né? Com vidros, tudo, que até nos T's, me corrija se eu estiver errado, também não tinha, né? Porque o T tinha. Ué, o Felipe teve um? Sim. Pois então. O modelo T fechado existiu, mas era um carro muito precário, comparando com o modelo A. Com o modelo A, né? Porque o T ficou durante quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Sim. E aí é que os caras se sentindo engessados, ultrapassados. Ele deu essa nova jogada dele, né? Que a Ford foram marcadas também mais adiante por outros marcos também, assim. E o A, teoricamente, também foi um assim, né? Tem que ver que o modelo T fabricou 15 milhões de veículos, né? Modelo T. Então... Uma marca, né? Uma marca. Né? E me diz uma coisa, o Felipe, né? A ideia, tu falasse essa questão dessa jogada que ele se viu, né? Na verdade, a história do Ford ela está marcada por vários pontos assim que bem característicos. Diz que antes mesmo de ele começar a ter um sucesso, talvez com o T, né? Ele era um cara determinado, mas ele teve algumas quebras, né? Não sei se
se já era com a ideia da Ford ou de outras, de ideias anteriores ao que foi a Ford, o que a gente conheceu dessa história. E todas essas coisas indicam que ele era justamente um cara bem determinado, né? Tipo assim, durante tanto tempo conseguiu conquistar o mercado, introduziu a questão da produção em massa, da linha de montagem em série, né? Depois fez o modelo A na década de 30, no final de 20 e início de 30. Depois, na década de 30, surgiu também um novo carro, né? O primeiro V8. Então, isso tudo faz parte, eram ideias dele, né? Acho que ele comandava meio que com mão de ferro a empresa. Sim, né? Tu tinhas me perguntado antes, inclusive, na nossa prévia conversa, o Edsel Ford, ele era filho, né? Seria o Henry Ford II, ele foi muito escanteado. O pai dele não deixava ele tomar conta da fábrica. Inclusive, tem uma lenda urbana que se conta que o Edsel Ford usou da influência do nome para fundar a Edsel, né? A fábrica de automóveis, e construiu propositalmente um carro ruim e feio para estragar a fama do pai, né? Mas é tudo lenda urbana isso aí, né? Sim. Sim. Enfim, mas a mensagem que sai daí é que realmente o que consta nos livros de história é que o Henry Ford realmente era um dominador, né? Ele não aceitava a opinião externa, enfim. Né? Cara. Vem cá, Felipe, tu que entende bastante, qual foi o motivo do grande sucesso do modelo T? O preço, né, Rodrigo? Porque duas coisas, né? Primeiro, que ele conseguiu baixar muito o preço do carro em relação aos outros. O modelo T chegou a custar o equivalente a 6 salários mínimos nos Estados Unidos. Isso é impensável hoje em qualquer lugar no mundo, né? E por outro lado, o Henry Ford pagava muito mais do que o salário mínimo para os empregados dele na fábrica. Tanto que todos os dias pela manhã, consta a história aí, que tinha gente fazendo fila na fábrica para pedir emprego, né? Porque ele era muito bom empregador e muito bom empresário, né? Pelos dois lados, né? Então, essa foi a grande razão do sucesso. E o carro era um carro simples e, ao mesmo tempo, robusto, né? Não tinha luxo, mas era um negócio robusto, então por isso vendeu muito. Uhum. E é um carro que pode-se dizer que é um carro quase que automático, não tem mudanças, né? Se fôssemos olhar tecnicamente, o sistema de câmbio do modelo T usa o mesmo princípio do câmbio automático moderno, né? Evaldir, como é que funciona esse esquema da mecânica? Como é que funciona o modelo T, né? A caixa de câmbio ali tem 3 tambores, que seria como assim um tambor de freio, mas a cinta fica pelo lado de fora, não é? Que tem uns freios de mão de caminhão que fica no cardan, que é por fora, não é? E então tem um tambor que é da primeira, não é? A segunda marcha já é direto, é pris direto, né? E o outro tambor é da ré, e o terceiro tambor é do freio, não é? Isso tudo dentro da caixa, não é? E o óleo é um só, o do motor e o da caixa de câmbio é um óleo só, é tudo um cárter único. Sim. Tá? E então é esse sistema aí de transmissão. Tá? É bem simples. Como é que vai dirigir o T? Né? Ele tinha me dado uma orientação, só tem que segurar o pedal aí no meio, ensinou ali a alavanca, aquela do freio de mão, né? E um dia eu fazia ele funcionar em casa aí tudo. Um domingo eu digo, hoje eu vou andar com ele, né? Vou andar com ele. Aí fiz ele funcionar e saí andando com ele aí, pá, não teve problema nenhum de dirigir. Eu não uso a alavanca, aquela do freio de mão ali, só quando eu vou deixar ele parado, aí sim eu puxo o freio de mão. Senão eu só controlo no pedal. Né?
seguro o pedal no meio ali, ele fica em neutro, eu aperto, ele passa para a primeira, depois eu solto, passa para a segunda, e peguei o domínio fácil. Hoje eu embarco nele ali, nem penso em como é que eu vou fazer. Valdir, tem que explicar um pouquinho mais, tem que explicar como é que funciona isso aí, né? Porque o pessoal não vai entender. Aperta o pedal... segura o pedal no meio, ele fica em neutro, em ponto morto, não é? Aí acelera um pouquinho com o acelerador de mão, aperta o pedal no esquerdo, no fundo, ele começa a andar, e aí tu vai acelerando, estica a marcha, devolve o acelerador e solta o pedal, ele passa para a segunda. Né? Daí tu acelera de novo. Sim. E vai Não embora. É Chega na não é a sinaleira, segunda, é a direta. Aí ele vai direto. É Não direto. tem mais marcha. Quando chego na sinaleira, por exemplo, eu já aperto o pedal ali, seguro o pedal no meio, ele fica em neutro. Eu piso no freio e para. Aí quando abre o sinal, aperta de novo o pedal no fundo e vai embora. Assim vai indo. Mas, Valdir, queria te perguntar na tua restauração, assim, como é que foi para obter peças? Tu falou que mandou lá peças para os Estados Unidos, para Mex e tal, né? A gente brinca que hoje em dia é mais fácil conseguir uma sinaleira de modelo T do que de um Opala, e os caras não acreditam, né? Isso que eu queria saber. Como é que é comprar peça aí? Mas eu ia nos encontros ali na Princesa Isabel, eu tive a felicidade de conhecer o pai do Felipe, né? E o pai do Felipe me auxiliou muito, me cedeu uns manuais, né, a respeito de montagem do carro e tudo, em língua portuguesa. Eu xeroquei aquele manual, tudo aquilo me ajudou uma barbaridade. E me indicou também para comprar peças nos Estados Unidos, né? Só que naquela época, isso foi em 94, e não tinha ainda a internet aí, né? Então eu usava pelo fax, mandava uma mensagem pelo fax, né? Eles me mandaram um catálogo com as peças, um catálogo de peças. Até naquela época era um catálogo muito bom, porque ele mostrava a ordem de montagem das peças. Hoje já não é mais assim, hoje as peças são tudo separadas. E naquele, eu tenho até hoje esse catálogo lá, porque ele auxilia muito. E então mandava um fax para lá, encomendando a peça, autorizava a debitar no cartão de crédito e vinha as peças de lá. Uma ocasião aí deu um problema quando eu mandei o tambor do freio para lá para restaurar. Eles me mandaram um tambor errado, um outro tambor. E aí até pedi o auxílio para o Felipe, para nós fazer uma ligação telefônica para lá. O Felipe veio aqui em casa e se ligou para lá. Eu, Felipe, não sei se está lembrado disso, Felipe. Sim. Falou com eles por telefone, que a peça tinha vindo errada e tudo, né? E aí eles me propuseram para mim ficar com essa peça, que é um outro tambor. Em vez de ser o do freio, era o da primeira que eles me mandaram. Eles me propuseram ficar e fizeram uma diferença grande e me mandaram depois o do freio. Né? Então eu tenho esse outro tambor aí que também, tomara não houver necessidade de usar. Mas, pessoal, a gente tem 8 minutos ainda de bate-papo. Isso que vocês tocaram eu acho bem interessante. A gente podia falar como é que é para restaurar isso, um carro desse. Eu estou botando no vídeo aqui, ó, isso aqui chegou há pouco tempo de lá. Esse número aqui, ó,
7061 é o código da peça original da Ford, do catálogo dele. Sim. Né? E essa empresa aqui, ó, que está aqui embaixo, que chama Snyders, ela é um fornecedor oficial da Ford hoje. Então, a gente entra na página do Snyders, bota o part number da peça, o part number da época da Ford e tem o preço lá. E é um preço bem razoável. Né? Sim. E, então, que eu tinha brincado antes, é mais fácil hoje restaurar um carro desses do que muito carro nacional. Porque, dada a quantidade de modelos T e modelo A que foram produzidos na época, tem um mercado hoje que sustenta uma indústria. Né? Inclusive, Rodrigo, aconteceu de eu encomendar calota de roda lá do Snyders e veio made in Argentina. Como é que tu explica isso? Bueníssimo. Como é que era a Argentina no teu tempo? Bueníssimo. Viu? Falando um pouquinho de peças e restauração, tá? Se alguém que está ouvindo este papo quiser comprar um modelo T, restaurar, é só entrar em contato com o clube, Veteran Car Clube Porto Alegre, que todos nós vamos passar as dicas, né, Felipe e Luiz? O Luiz também, irmão do Felipe, né? Cara, O Luiz e o Felipe, eles nasceram, eu acho que vendo o pai deles restaurando o modelo T, né? Sim, eu tava procurando lá na biblioteca lá em cima esse livro aqui, ó. Nossa, Como restaurar o modelo T. É um dos que o pai emprestou para ti, Valdir. Esse livro aqui, ó. Quando é que tá aqui? Peraí. Tem aqui a data de publicação. Aqui, ó. Aparece aí, tá legível? 1964. 64. Quando meu pai comprou esse livro para começar a mexer em modelo T. Esse é o nosso modelo A. A história que o pai nos contava é que ele comprou em 67. Eu tinha 1 ano de idade quando ele comprou esse carro. O pai, ele entrou nessa história, na verdade, por uma encomenda do João Carlos Cray, né, que foi um dos precursores do antigo mobilismo no Rio Grande do Sul. O Cray tinha um Calhambeque que precisava de peças. E o pai viajava muito a serviço e virou farejador de carros, né, pro Cray. E aí comprou um carro para tirar peças para o carro do Cray, que é esse que tu mostraste aí, e acabou que o carro era tão bom que eles ficaram com pena de carnear, vamos dizer assim, né? Sim. E o pai ficou com o carro. E aí o pai ficou com a incumbência de achar um outro para doador de peças, enfim. Mas isso foi lá nos anos 60. Então, em 64, o pai já buscava essas coisas. Claro que nem se o Valdir, em 94, teve dificuldade em importar peças... Imagina os anos 60. Imagina 30 anos antes. Eles não tinham, né? Faziam com o que se conseguia por aí, né? E quanto tempo do modelo A, Felipe? Quanto tempo de restauração para chegar ao que ele é hoje? Ó, é isso que eu ia falar agora. Na verdade, o modelo A teve duas. Uma primeira etapa que dá para chamar de reforma, que ele foi posto em funcionamento de novo. Meu pai comprou ele do primeiro dono ainda, né? Praticamente andando, botou a funcionar de novo e fez do jeito que dava. E depois nós desmontamos totalmente ele nos anos 90, ficamos 17 anos em cima desse carro. E aí eu comprei esse outro livro aqui, ó, que é um guia de julgamento do modelo A, né? Em que ele tem aqui, ele começa dizendo assim, olha, a Ford tinha detalhes contábeis muito bons das compras que eles faziam dos fornecedores, né? A ponto de saber que dia que a buzina mudou do fornecedor A para o fornecedor B. Então, se tu pegares o número do chassi do teu carro, eles tinham a cada dia, de manhã e no fim do turno, o número inicial do chassi e o número final do chassi. Então, eles sabiam, pelo número do chassi, que dia teu carro foi produzido. E pelos registros contábeis, e esse livro aqui, se consegue saber, se o dia era tal, então a buzina tem que ser Spartan, modelo tal, ou tem que ser a outra, e assim por diante. Perfeito, hein? Super legal. Exatamente. A Ford era muito detalhista nessa parte de administração contábil, o que ajuda muito a restauração hoje em dia, né? E o teu, Luiz, que ano, quanto tempo? Cara, esse carro aí, assim, ó, só me dá alegria, tia. O pai me deixou esse carro, às vezes ele fica parado durante 6 meses. O afogador tem o ritual, né? Se tu seguir o ritual, ele pega de primeira. Pode ser o dia mais frio do inverno, puxa o afogador,
dá 3 pedaladas na manivela, solta o afogador, atrasa tudo que dá. Cara, de primeira ele pega. Ele pega. Fantástico. Ele pega. E cai na marcha lenta. A manivela, né? Fantástico, cara. E assim, ó, Manivela. sobre o fornecimento de peças, teve uma passagem muito interessante que foi meu irmão que acabou reformando a elétrica do carro, que ele me contou. Mas agora deixa eu falar um pouquinho também, né? Que só ele falou até agora. Rapidinho, nós temos 2 minutos. Vai cair. Vai ser bem rápido. A elétrica do carro era feita com fio de chuveiro, o carro que foi reformado, né? Sim. Então, estava tudo bagunçado. Aí meu irmão descobriu o fornecedor dos Estados Unidos que fabricava para fora, que era uma indústria que fabricava e a indústria fechou. O filho do fabricante era um médico que as portas da fábrica, botavam os equipamentos, os mesmos equipamentos que forneciam para fora, a funcionar com as mesmas matérias-primas da época. Então, uma vez por ano, ele bota a fábrica para rodar, para produzir os chicotes para os calhambeques. Então, cara, é um de cobre estanhado, trançado, com capa de piche e pano em volta. Até hoje, esse cara bota a linha de produção para produzir e aí ele faz o chicote original e vende num saco Ford original. E é hoje que está o chicote no carro. Foi tirado do saco, botar no carro, apertar os parafusos, ligar e pegar de primeira. Cara, isso é muito bom. Eu mandei vir um chicote para mim também de lá. É uma perfeição. Genial. Pessoal, infelizmente o tempo temos 1 minuto, né? O assunto, assim, Eduardo, diga. Nós vamos ter que fazer o capítulo 2. Eu acho bom. Inclusive, não, com certeza. Isso aqui rende. Podemos já até deixar marcado. Estou por vocês. Porque é um assunto, assim, que tu vai horas e horas e horas quando tu passa. Falar da restauração do carro de cada um, as peculiaridades, né? Eu acho isso bem interessante. Mas, enfim, hoje queria agradecer vocês aí, né, que são fordistas, né, de raiz, aí, como se diz, né? E então vamos marcar. Fica aqui já combinado para a gente marcar a conversa 2 e para seguir esse bate-papo. Agradecer mais uma vez aí o Rodrigo, o Luiz, né, o Valdir e o Felipe, né, por mais esse bacana bate-papo aí. Hoje a gente falou sobre os modelos Ford. Então tá, pessoal, vai cair o programa. Valeu, obrigadão. Um abraço para todo mundo. Fiquem todo mundo bem, né? E até o próximo. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Tchau, tchau.